Estou aqui no evento na Frecanec em São Paulo, Project Control Expo. Primeira vez que está acontecendo aqui em São Paulo, no Brasil, em 2026. Parei um momento aqui para fazer uma reflexão e trocar um pouco de conhecimento com vocês. O Departamento de Escritório de Projetos, o PMO, não está morrendo, mas uma parte dele pode estar, ou já morreu. Durante anos, o PMO foi associado a 3 coisas: controle, metodologia e relatório. E por muito tempo, isso foi até suficiente, fez muito sentido. Mas hoje, em 2026, isso não se sustenta mais. O problema não é que o PMO perdeu espaço. O problema é que esse espaço mudou, está mudando. E muitos ainda não perceberam. O episódio de hoje eu tenho uma provocação direta com vocês. O Departamento do Escritório de Projetos, o PMO, deixou de ser uma estrutura 100% operacional. E ele passa a ser uma camada de decisão dentro da organização. E se ele não ocupa esse espaço de tomada de decisão, alguém vai ocupar. Então vamos direto ao ponto. O Departamento de Escritório de Projetos, o PMO, não morre por custo. Ele morre por irrelevância. E essa irrelevância não começa na execução. Ele começa no desenho desse departamento. Durante anos, as organizações construíram PMOs focados em padronização, controle de cronograma, consolidação de status, governança documental, né? Mas existe um problema estrutural aqui. Nenhuma dessas coisas influencia muitas vezes a decisão estratégica. Elas sustentam de uma forma ali na governança em si. Isso é óbvio. O relatório nunca foi uma decisão. Ele é um registro. Relatório, ele é registro. Decisão é escolha sob pressão. Mas essa decisão ela tem que ser estruturada, com base, garantia, risco e investimento sempre. Mas ela tem o seu espaço, tem a sua forma de tomar essa decisão. E eu venho falando isso há algum tempo, e eu falei isso hoje na nossa palestra que nós demos aqui no Project Control 2026. No artigo que eu fiz sobre o fim da fábrica de relatórios e a ascensão do hub de inteligência estratégica, o problema do PMO não é muitas vezes técnico, é posicional, né? É ele ocupar cada posição dentro da empresa. E existem mecanismos, nós conseguimos oferecer mecanismos suficientes para que ele ocupe, né? E se ele está posicionado somente como um suporte, ele vai ser tratado só como suporte. O PMO ele tem uma função estratégica dentro da organização, ele tem que auxiliar a organização a atingir seus objetivos estratégicos. Sim, claro, ele é uma área de prestação de serviço em projetos? Sim, óbvio, mas ele não pode se restringir somente a ficar dando suporte. E ele também não tem que ficar somente na posição de controle. O PMO deve ter mecanismos de controle mais sofisticados, tem que controlar melhor, mas tem que tomar cuidado com esse controle, excesso de controle, porque ele pode virar facilmente burocracia. Simples assim. Então agora vamos falar sobre um problema real das empresas hoje: incapacidade de priorizar. E mais grave, incapacidade muitas vezes de dizer não. Hoje as empresas vivem com excesso de iniciativas, múltiplas demandas, pressão por resultado e baixa clareza estratégica. E o resultado disso tudo vira prioridade. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E aqui está o maior risco estratégico atual. Decisões estão sendo tomadas sem critério. Não existe governança. E é aqui que o PMO deveria atuar, mas muitos não atuam, porque foram desenhados
para somente acompanhar e não para decidir. E agora vamos virar a chave disso tudo. O PMO que sobrevive nos dias atuais, em 2026, é o que se torna um hub de inteligência de decisão. Isso significa 3 coisas muito claras. Primeiro, arquiteto da governança. Não é processo, é decisão estruturada. Quem decide, com base em quê e quando. Segundo, inteligência de portfólio. Não é um dashboard bonitinho, é priorização real, trade-off, impacto estratégico. E terceiro, orquestração da transformação. O PMO deixa de assistir e passa a conduzir a transformação organizacional. Então, aqui não é sobre um framework, é sobre posicionamento. Então vamos simplificar tudo isso que eu falei até agora. PMO operacional mede, entrega, controla processo, acompanha cronograma, gera relatório. Já comentei isso aqui durante esse vídeo, mas o PMO estratégico deve influenciar a decisão, priorizar investimento, definir critérios, governar o portfólio. E agora uma pergunta que importa: o seu PMO participa da decisão ou só documenta ela depois que a decisão é tomada? E muitas vezes, algumas vezes sem critério. Se ele só documenta, ele não governa. Ok? Então vamos fechar com uma reflexão muito bem simples. Se o seu PMO desaparecer amanhã, a organização sente? Se a resposta for não, o problema não é o PMO, é o papel que ele ocupa dentro da organização. Se o PMO não decide, ele não governa. Se não governa, não é estratégico. E se não é estratégico, é substituível. Esse episódio, o episódio de hoje, não é sobre metodologia, é sobre relevância. O PMO que sobrevive no ano de 2026 não é o mais organizado. É o que ajuda a organização decidir melhor e ter melhores controles com eficiência também. E se esse episódio serviu para você, fez sentido para você, compartilhe com alguém que ainda acredita que PMO só é controle, ok? E me diga, o seu PMO decide ou só reporta? Se quiser se aprofundar nesse tema e outros temas sobre escritório de projetos, transformação organizacional, me acompanhe no LinkedIn ou fale comigo diretamente. A KPLR pode ter uma solução muito boa, específica e transformadora para você e a sua organização. Porque, no final, PMO não é sobre projeto, é sobre decidir e gerar valor.